Fala família, tudo bem com vocês? Questão 125 do Caderno Azul. Vamos continuar a nossa resolução de Química da prova do ano 2025. Uma prova com várias polêmicas, uma prova um pouco controversa, mas uma prova padronizada do jeito que a gente gosta, do jeito que a gente fala para os alunos, vai cair tal coisa e acaba caindo, tá? Essa é uma questão que eu julgo ser um pouco trabalhosa, né, em termos de cálculo, mas é uma questão que, além de ser trabalhosa, ela precisa que vocês tenham um conhecimento técnico de alguns conceitos importantes nesse momento, tá? Então, vamos embora, vamos fazer a nossa questãozinha 125. Ela é uma questão que envolve ali, né, explicando mais ou menos para vocês a questão, uma moça, uma chefe de cozinha, ela quer utilizar gases para que seu bolo cresça, né? E aí comenta o seguinte: para promover o aquecimento adequado da massa durante o cozimento do bolo a 453 Kelvin e 1 atm, ela precisaria utilizar uma quantidade de fermento químico suficiente para produzir um volume de gás igual a 4 litros. Beleza. Com esse objetivo, ela escolheu utilizar o bicarbonato de amônio, né? Um composto que, sob o aquecimento, degrada-se em 3 gases diferentes ou distintos, que são os responsáveis pelo crescimento dessa massa. Então, se você analisar aqui, por exemplo, comigo, a reação, vai perceber que o fato desses caras serem todos gasosos, ou seja, os 3 mols totais desses gases, vão influenciar no crescimento do bolo. Aí mostra a decomposição e fala um ponto importante. Essa decomposição tem um rendimento de 80%. Guarda essa informação que pra gente vai ser muito importante. Está falando que a mistura dos gases se comporta como um gás ideal, ou seja, o número total de gases que a gente tem aqui vai se comportar como um gás ideal. Se ele se comporta como um gás ideal, a gente vai usar a fórmula do por você nunca rezei tanto, né? Deu para a gente a massa molar do bicarbonato e deu a massa molar da constante universal dos gases ideais. Ele pergunta qual é a massa em gramas de bicarbonato que ela deve utilizar mais próxima de, ou seja, fica ligado, se é mais próxima de, o valor não é exato. Se o valor não é exato, vai dar um valor aproximado, ok? Beleza. Ele quer saber a massa em gramas de bicarbonato de amônio que ela deve utilizar nesse momento. Primeira coisa, ela está cozinhando o bolo a 180 graus em uma pressão de 1 atm e ela quer produzir um volume de 4 litros. Primeira coisa que eu tenho que pensar é o seguinte: cara, quando você pega a reação, você percebe uma coisa, que o bicarbonato de amônio ou o hidrogenocarbonato de amônio, quando ele se decompõe termicamente falando, ele vira a amônia gasosa, ele também vira, né, o CO2, ele também vai virar a própria água. Todas as espécies de produto, nesse caso todas gasosas. O que isso implica pra gente, Rafael? O que isso implica é que você pode pensar numa relação estequiométrica muito interessante, que é o seguinte: para cada 1 mol de bicarbonato de amônio, galera, você tem uma relação de 3 mol de gases. Ou seja, isso aqui seria o número total de gases que a gente tem. Por que é importante? Porque eu vou conseguir descobrir quantos mols tem de bicarbonato, né? Que eu não botei o H aqui, mas eu vou botar para não matar a química, através de quantos mols de gases eu teria nessas condições. Porque qual é a nossa ideia? Eu te falei que eu quero que isso ferva na temperatura X, que ele é um gás ideal, que tenha 4 litros, mas para ele ter os 4 litros do que eu preciso, né, que é o volume adequado para o bolo crescer do jeito que eu quero, eu tenho que saber qual é a quantidade de matéria que está nesse processo. Porque se eu descobrir quantos mols tem dos gases, seguindo o rendimento de 80%, eu consigo descobrir qual é o número de mols de bicarbonato de amônio e, consequentemente, a massa utilizada por essa chefe de cozinha. Deu para pegar a ideia? Então, aqui, galera, primeira coisa que eu vou fazer vou perceber que essa relação estequiométrica ela existe. Segunda coisa que eu vou perceber, que é a parte mais importante da nossa resolução, é descobrir o número de mols desses gases que eu vou utilizar nessas condições reacionais. E como ele falou que é uma mistura gasosa idealmente, vou lembrar da nossa querida fórmula: por você nunca rezei tanto. Tudo bem?
onde é a fórmula de Clapeyron, onde ele mostra que o produto da pressão e do volume é igual ao produto do número de mols vezes a constante, vezes a temperatura. Então, substituindo, o que eu tenho que fazer é o seguinte: a pressão é um ATM, lembra que sempre que a pressão nessa fórmula é em um ATM, o volume geralmente é em litros, vou descobrir o número de mols da minha questão, vou multiplicar pelo R, que deu na questão, 0,082, e vou multiplicar por 453. Galerinha, números vão dar valores bem estranhos. E como eu sei que pela questão do Enem vai dar aproximado, na hora da prova eu vou ter uma certa malemolência de dar ali algumas simplificações do meu jeito. Por quê? Olha as opções. Elas não estão muito próximas, tá? Então isso permite que eu possa fazer essas análises. Se tivesse tipo 3,1, 3,3, 3,4, eu não poderia. Mas elas estão um pouco afastadas, mas não estão muito próximas. Então, o que eu vou fazer aqui é simplesmente seguir, ó. Vou ter a certa licença poética. Como assim, professor? Bom, olha o que eu vou fazer. Vou transformar esse 0,082 em 80 sobre 1000 para fazer a fração. E esses 453, pô, cara, é quase 450. Porque eu posso fazer aqui, ó, corto esse 0, e aí eu vou ter que o número de mols, né, ele vai ser, na verdade, perdão, antes de eu fazer besteira, eu vou falar aqui 4 é igual a N, que multiplica 45 vezes 8, 360, dividido por 10. Aí corto esse com esse. Então aqui o que vai acontecer? O meu N será 4 sobre 36. Que isso aqui, galera, em termos de fração, vai dar 1 sobre 9. Tudo bem? Mol. Vou deixar assim, aproximadamente. Por quê? Porque eu já sei que isso aqui equivale aos gases que eu preciso. É 1/9 do que eu tenho. Agora, olha para a nossa resolução. Para descobrir quantos mols de bicarbonato tem nesse, para usar esse 1/9 dentro das condições reacionais, o que eu vou fazer é só isso. 1 mol está para 3. Lembra que o rendimento reacional da nossa questão é 80%. O que é o rendimento? É a porcentagem de produto obtido. E lembra daquele nosso macetezinho em questão de estequiometria. O produto, né, que seria a porcentagem de produto, que seria o rendimento, a gente sempre multiplica na parte da primeira linha, canto superior. Como são 80%, vou multiplicar pelo número decimal, que é o 0,8. Então, quando eu tiver 1 sobre 9, eu vou ter y. E aí, ó, olha o que vai acontecer. Vai ficar 3 vezes 8, 2,4. Então, vai ficar 2,4y. Isso tem que ser igual a 1 sobre 9. Então, o y vai ser 2,4 vezes 9. Isso vai dar 21,6, certo? Então, vai ficar 21,6y. Isso é igual ao próprio 1. Então, o y ele vai acabar sendo 1 sobre 21,6. E aí, galera, 1 dividido por 21,6, isso aí vai dar mais ou menos, de forma aproximada, tá? 0,046 mol de bicarbonato. Como ele quer a massa, aí é só você lembrar, na questão, 1 mol de bicarbonato tem quantas gramas? 79. O que eu descobri, 0,046 e uns quebradinhos, vai ter W. E aí, ó, fazendo a nossa conta maravilhinda, você vai encontrar que isso aí, vezes 79, vai dar um valor próximo de 0,046 vezes 79. Você vai encontrar que vai dar um valor próximo de 3,63 gramas. Ou seja, se analisar as nossas opções,
não pode ser a A, não pode ser a C, nem a D e nem a E. O que sobra como gabarito, letra B de bola. Como deu um valor... E de novo, por que eu fiz assim, Rafael? Ah, não deu o valor exato, porque eu aproximei muita coisa. Se eu fizesse com 32, com 453, eu acharia um valor próximo de 3,3, 3,4, que ainda assim o gabarito me permitiria marcar a letra B de bola. Percebeu que é uma questão que ela é trabalhosa. Primeiro passo que eu fiz, olhei a reação e relacionei de cara as concentrações ou número de mols de gases totais com bicarbonato. Segundo ponto, descobri quantos mols que eu tinha de gases que estariam suprindo a necessidade de ter 4 de volume, 1 de pressão e a temperatura de mais ou menos 450 Kelvin, né? Depois que eu fiz isso, descobri quanto de massa de bicarbonato teria que ter nesse 1/9, levando em consideração o rendimento. Rendimento é sempre porcentagem de produto obtido e ele é colocado sempre na parte superior, na primeira linha, multiplicado pelo seu número decimal do ladinho ali do produto, tá? Porque lembra que rendimento fica na direita, porque o rendimento é do produto e o produto fica na direita. Se fosse pureza, ficaria embaixo, que é o extremo oposto ao rendimento. Ou a pureza, para ter uma ideia, seria a porcentagem de reagente dentro de uma amostra. E o rendimento é a porcentagem de produto obtido. Pureza tem uma certa relação com o reagente e o rendimento tem uma certa relação com o próprio produto. Tudo bem? É uma questão trabalhosa e aí nesse sentido descobri quantos mols eu teria de bicarbonato e basicamente no final da conta eu só multipliquei esse número de mols pela massa molar dele, fazendo a minha última estequiometria, que seria o nosso gabarito letra B de bola. Tudo bem? Família, espero que tenham gostado da nossa resolução. Comentem aí se deu para fazer sentido, o que não fez sentido. Comentem, que vai ser muito legal responder as dúvidas de vocês, tá bom? Um beijo e até a próxima resolução. Valeu!